Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Rodrigo e agora eu vou fazer a primeira questão de eletroquímica. Eu resolvi fazer essa aula em duas partes, né, para não ficar tão pesado. Eu também resolvi fazer em outra abordagem. Vou tentar fazer pelo PowerPoint para ver como é que fica. Então, questão número 1. Faça o balanceamento das seguintes equações redox. Para cada caso, identifique a espécie que se oxida, a que se reduz, o agente oxidante, o agente redutor e escreva as semi-reações envolvidas. E aqui a letra A. Beleza. Vamos só fazer um resumo rápido, né, antes de começar, que é sobre a reação redox. A reação redox é uma reação que basicamente ela ocorre com transferência de elétrons, né? Então, tu vai ter uma espécie que vai perder elétrons, né, enquanto que outra vai ganhar, certo? E a espécie que perde elétrons vai ser a espécie que vai se oxidar, enquanto que vai ter uma espécie que vai se reduzir. E a espécie que vai se oxidar, ela vai aumentar o número do NOx, enquanto que a espécie que se reduz vai diminuir o NOx. Esse é o conceito chave que vocês precisam saber, né? Oxidar é perder elétrons e aumentar o número do NOx, enquanto que reduzir é ganhar elétrons e diminuir o número do NOx. Também é importante vocês saberem que a célula pode ser dividida em duas. A parte que oxida se chama ânodo, enquanto que a parte que se reduz se chama cátodo. Talvez não seja tão importante assim vocês saberem agora, mas mais lá para frente vocês vão precisar saber. E tem uma regrinha fácil, né, para saber dessa parte aqui, que é a regrinha da vogal e da consoante. Porque oxidar, aumentar o NOx e ânodo começam com vogal, enquanto que reduzir, diminuir o NOx e cátodo começam com consoante. Então é um jeito bem fácil assim de vocês decorarem isso, né? E é extremamente importante que vocês decorem essa parte, porque ela já é meio caminho andado para resolver essa questão. Agora a gente vai para reação. E a primeira coisa que a gente precisa saber para saber quem que se oxida, quem que se reduz, é calcular o número do NOx. Primeiro, o estanho 2+. O estanho é um elemento só ele está sozinho aqui na forma de íon. E a carga do íon vai ser o NOx do elemento, quando for assim, certo? Então o estanho está com NOx 2+. Aqui a gente tem um composto, né? Ele é formado por dois elementos. E ele é um íon também, ele tem uma carga, ele é negativo. Então, a, a carga total desse composto vai ser dividido entre os elementos. Ou seja, o NOx dos elementos do nitrogênio e do oxigênio tem que dar igual à carga total do íon. Então a gente vai fazer o chiqueirinho, né? Que está no material explicativo que vocês têm. Quem quiser ver melhor, tá lá bem explicadinho. Mas tu vai pegar aqui embaixo, tu vai igualar a carga do íon, que é -1, certo? E aí tu vai pegar e calcular o NOx deles, né? Por exemplo, o oxigênio. Tu pega o NOx dos elementos fixos, né? O oxigênio quase sempre aparece com NOx -2, né? Ele está no grupo 16 da tabela, ou seja, o NOx dele é naturalmente -2. E aí tu tem dois átomos de oxigênio, então -2 vezes 2 vai ficar -4. E agora, que número que a gente vai ter que somar com -4 para o resultado dar -1? Vai ser mais 3, né? Porque mais 3 com -4 vai dar -1. E esse vai ser o NOx do nitrogênio. E como só tem um nitrogênio, o NOx dele, do elemento vai ser mais 3. Aqui a gente tem o estanho mais 4, certo? Tá ele sozinho aqui, então esse vai ser o NOx dele. E aqui a gente tem outro composto, né? Só que aqui a gente tem uma molécula neutra, ela não está com carga. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai pôr de resultado aqui embaixo vai ser 0, certo? De novo, a gente sabe que o NOx do oxigênio normalmente é -2, e como só tem um oxigênio vai ficar -2. E para dar 0, a gente precisa somar com mais 2, né? E aqui, como só tem um nitrogênio, vai ficar mais 2. Então, agora que a gente calculou o NOx de todos os elementos, a gente consegue ver quem oxidou e quem reduziu,
certo? Então ali, quem oxidou? Tu vê que oxidar é aumentar o NOx. Então, o estanho ele estava com NOx mais 2 e agora ele ficou com NOx mais 4. Ele aumentou o NOx, então ele oxidou, certo? Aqui. E quem que reduziu? De todos os elementos aqui, o nitrogênio ele estava com NOx 3+, e aí ele foi para NOx 2+, ou seja, ele diminuiu o NOx, né? Diminuiu uma unidade e reduziu. E o que a gente pode saber daqui, né? O estanho ele aumentou o NOx de 2 para 4, significa que ele aumentou 2 unidades, ou seja, ele perdeu elétrons. Nesse caso aqui, ele perdeu 2 elétrons. Como elétron é uma carga negativa, se perde 2 elétrons, aumenta o NOx em 2 unidades. Enquanto que o nitrogênio aqui, ele ganhou um elétron, porque reduzir é ganhar elétrons. Então aqui ficou com NOx menor, porque ele ganhou uma carga negativa, certo? Beleza. Então, quando a gente pergunta quem que se oxida, a gente quer saber o elemento que foi oxidado, que no nosso caso aqui é o estanho, certo? E quem que se reduz? Quando a gente pergunta, a gente quer saber o elemento que foi reduzido, que no caso aqui é o nitrogênio. Quando a gente faz essas perguntas, a gente sempre quer saber do elemento, ok? E agora, para o agente oxidante e o agente redutor. Quando a gente vai perguntar deles, a gente vai fazer uma troca. O agente redutor, ele vai ser, na verdade, quem se oxida, certo? Enquanto que o agente oxidante vai ser a espécie que se reduziu, né? Então, vocês vão ter que fazer essa troca, né? Não confundam. Por que isso acontece? Porque, por exemplo, ali, o estanho ele está se oxidando. Ele está perdendo elétrons, né? E essa perda de elétrons vai ser transferida para outra espécie, que vai se reduzir. Então, o estanho ele está se oxidando e ele está provocando a redução do NO2-, certo? Então, por isso que ele age como agente redutor. Ele se oxida e nesse processo ele reduz o outro. Da mesma forma que o NO2 ele vai se reduzir, certo? E nesse processo ele vai ganhar elétrons, ou seja, ele vai capturar os elétrons da outra espécie, ele vai sugar os elétrons do outro e vai forçar com que a outra espécie se oxide. Então ele é um agente oxidante porque ele provoca a oxidação do outro. E por isso que tu tem que trocar, certo? Então, quando a gente pergunta quem é o agente oxidante ou o agente redutor, a gente está perguntando a espécie da reação. A gente vai olhar aqui na reação quem que contém o elemento que oxida e quem que contém o elemento que reduz, certo? Então, é diferente de quando a gente pergunta do elemento. Então, qual a espécie, né? Agente oxidante. Agente oxidante é quem se reduz. Qual a espécie que contém o elemento que foi reduzido? O nitrogênio, né? É o NO2-. Então, esse vai ser o nosso agente oxidante. E o agente redutor é quem contém a espécie que está sendo oxidada. Quem que contém essa espécie aqui, o estanho 2+. Vejam que a resposta é exatamente a espécie que aparece aqui, né, na tabela, com carga e tudo, certo? E agora uma dica, né? É uma dica bem importante. Quando a gente pergunta o agente oxidante, né, a gente não precisa necessariamente calcular o NOx. É uma dica boa para quando tu tiver sem tempo, ou tu não souber, ou precisar chutar, ou mesmo para tu confirmar a tua resposta. O agente oxidante vai ser sempre o que tiver com mais oxigênio, certo? Então ali, olha para a reação. De todas elas, qual a espécie que tem maior quantidade de oxigênio? O NO2-. Então, ele vai ser o agente oxidante, certo? E o agente redutor? O agente redutor normalmente vai ser um metal, né? Como o estanho, um metal de NOx baixo. Normalmente um metal com NOx zero, né? Na forma metálica, sólida, né? Tipo ferro, alumínio metálico.
Mas quando tu tiver uma oxidação de um metal aqui, como nesse caso, vai ser sempre o metal com NOx mais baixo. Também frequentemente vai ser um composto orgânico, né? Tipo hidrocarboneto, aqueles compostos orgânicos que não tem muito oxigênio, que tem hidrogênio e carbono, né? Eles vão ser muito facilmente oxidáveis, né? Nós também, né, somos um aglomerado de compostos orgânicos, nós somos agentes redutores ambulantes, né? Porque na nossa vida, durante a nossa vida, a gente vai se oxidando, né? E isso é o envelhecimento. E nesse processo a gente acaba reduzindo o ambiente ao nosso redor. Então somos agentes redutores. E é importante também falar que o agente redutor e o agente oxidante vão ser sempre as espécies nos reagentes, né? Porque são eles que provocam a reação. Então não tenta achar o agente oxidante ou agente redutor nos produtos, tá? Então isso é uma dica boa. Mas agora a gente vai para outra parte da questão, né? Que é o balanceamento. Na primeira área a gente viu o balanceamento, né? E a gente usava aquele macete do macho. Só que aqui a gente não vai poder fazer isso, né? Por quê? Porque aqui é uma reação redox com transferência de elétron. Então a gente não está balanceando só elementos, a gente está balanceando carga e elétrons, né? E essas coisas não aparecem na reação tão facilmente. Então, além dos elementos, tu tem que balancear as cargas e os elétrons. Então, por isso que tu tem que fazer por outro jeito, que eu vou mostrar aqui. Primeiro eu vou mostrar, né, a letra A como fazer pelo meio ácido, né? Como aqui é meio ácido, a gente vai usar a espécie H+, para nos auxiliar no balanceamento de carga de elétrons, certo? Então, a gente já sabe que o estanho 2+, se oxida estanho 4+, e o NO2- ele é reduzido para NO, né? E vai do NOx mais 3 para o 2+, certo? Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai separar essas duas reações, a de oxidação e a de redução. Começar então com a de oxidação, né? Olha ali. A de oxidação, por quê? Porque ele está liberando elétrons. Tu vai representar o elétrons na forma de produto, né? Porque o elétron está saindo do estanho. O estanho liberou esse elétron, né? E agora virou estanho 4+. E a reação de redução, que é o NO2- consumindo o elétron. Agora o elétron está na forma de reagente. Por quê? Porque ele está ganhando esse elétron e esse elétron está sendo anexado na molécula e transformando ela, né? E especialmente o nitrogênio, que agora está com NOx menor, certo? Ah, mas aqui a reação não está balanceada. Verdade. Olha ali, ó. Por exemplo, a de cima só tem um elemento e está balanceado. Além disso, tu tem as cargas, né? Tu tem 2+, né, aqui, e aqui tu tem uma espécie 4+, com 2 elétrons. Elétrons é negativo, então 4 menos 2 vai ficar 2+. Então a carga está balanceada. Aqui tu tem NO2 e NO, ou seja, está faltando oxigênio. Falta balancear o oxigênio. E aqui tu tem duas espécies negativas e aqui tu só tem uma espécie neutra. Então aqui tu tem uma carga menos 2 e aqui tu tem zero de carga. Então aqui tu tem que balancear. Então a gente vai pegar essa reação e começar a balancear em meio ácido. O primeiro passo que a gente vai ter que fazer é balancear o oxigênio colocando uma molécula de água, né? Aqui eu estou colocando espaço. Aqui tu tinha 2 oxigênios, né? Aqui tu tinha 2 oxigênios e aqui tu vai colocar um segundo oxigênio na forma de água e agora tu vai ter o número de oxigênios aqui vai ser 2 e 2 desse lado, certo? Mas agora tu colocou o H2O, tu colocou hidrogênio, então falta balancear o hidrogênio que tu vai balancear com a nossa espécie ácida, né? Adicionando agora do outro lado 2H+, certo? E aí tu fica com 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios ali. E com isso a gente conseguiu balancear as cargas também. Olha ali, ó. Se tu tinha aqui, tu tem 2 positivos. Aqui tu tem um negativo e aqui tu tem um negativo. Tu tem 2 positivos e 2 negativos vai dar, a carga vai ser zero, né? Então aqui desse lado a carga vai ser zero e desse lado também.
porque tu só tem composto neutro, certo? Então, com isso, a gente já conseguiu balancear certinho essa reação por si própria. Só que falta balancear para outra reação. Por quê? Aqui tu só tem um elétron e aqui tu vai ter dois elétrons. E na verdade essas duas reações fazem parte de uma mesma reação global, que é o que a questão está pedindo. Então, para isso tu vai ter que ter a mesma quantidade de elétrons nas duas reações. Então tu vai ter que, por último, né, balancear os elétrons da outra semi-reação. Então, como aqui tu só tinha dois elétrons, aqui tu tem um, então tu vai ter que multiplicar a reação inteira por 2. E agora tu fica com 2 elétrons, da mesma forma que estava aqui. Só que claro que tu vai multiplicar todos os coeficientes por 2, e aí vai ficar com essa reação. E por fim, né, agora a gente faz a última parte, que é pegar a reação de oxidação, né, que é do estânio, liberando elétrons, né, oxidar é liberar elétrons. A semi-reação de redução, que é essa que a gente acabou de conseguir. E depois a gente vai calcular a reação global balanceada, que nada mais é do que a soma dessas duas reações. Tu vai pegar e somar as duas e cortar os elétrons. Eles vão se cancelar. Tudo que está desse lado tu coloca nos produtos e tudo que está desse lado tu coloca nos... Desculpa, tudo que está desse lado tu coloca nos produtos e nesse dos reagentes. E aí fica assim, dessa forma, né? E essa é a resposta da questão. Ele pediu as semi-reações, né, de oxidação e redução, que são essas duas reações aqui. Essa aqui de baixo, tu não precisa, né, para a resposta botar multiplicado por 2. Tu pode deixar essa daqui de cima. Mas a de baixo, para tu conseguir ela, tu precisa fazer esse cancelamento e multiplicar por 2, certo? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. E qualquer dúvida, estamos aí.